Quando falamos sobre ser ressuscitado com Cristo, somos convidados a enxergar a vida a partir de uma nova perspectiva, sabe? Uma perspectiva celestial, onde tudo ganha um novo significado e direção. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4, Paulo nos convida a experimentar uma verdadeira mudança de mentalidade. Ele destaca que, como crentes regenerados, somos chamados a buscar as coisas do alto, a direcionar nossos pensamentos e desejos para aquilo que é eterno, e não apenas para as coisas passageiras deste mundo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. A igreja em Colossos enfrentava uma situação bem delicada. Paulo escreveu esta epístola enquanto estava preso em Roma. Os colossenses estavam sendo influenciados por heresias sincréticas, uma mistura de judaísmo legalista, misticismo ascético e filosofia grega, como vemos em Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 18 a 23. Diante disso, Paulo os conduz à suficiência de Cristo e à nova vida que procede da ressurreição espiritual com Ele. Estrutura gramatical e linguística, também conhecida como filologia. Quando lemos "se fostes ressuscitados", no original grego eion synegertete, é importante notar que, nesse contexto, o termo grego ei seguido de on não deve ser entendido como uma dúvida ou hipótese. Na verdade, trata-se de uma expressão de conformidade e continuidade com uma realidade já estabelecida. Ou seja, é como dizer, conforme fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso é uma afirmação baseada em um fato consumado, a união com Cristo em sua morte e ressurreição, como vemos em Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5, e também em Efésios capítulo 2, versículo 6. Buscai, do grego zeteite, está no tempo presente imperativo. Isso indica uma busca contínua, não é apenas uma ação pontual, mas sim algo para ser vivido como um verdadeiro estilo de vida. A expressão oculta com Cristo, em grego kekriptai, está no tempo perfeito. Isso significa que se refere a uma ação passada com efeitos permanentes no presente, mostrando assim a segurança eterna e a dimensão invisível da nova vida do cristão. Bem, esta ressurreição não é física, mas espiritual e presente. O novo nascimento em Cristo, como lemos em João capítulo 3, versículo 3, vivificando-nos para Deus, conforme está em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Essa nova vida nos separa do curso deste mundo e nos insere numa dimensão celestial, mesmo enquanto ainda habitamos em corpo terreno. Pensar nas coisas do alto é, de fato, internalizar os valores do reino de Deus, justiça, santidade, verdade e misericórdia. Essa mentalidade celeste confronta o sistema terreno e exige, sim, uma mente regenerada e transformada. Abraão deixou sua pátria buscando a cidade celestial, como está em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10. Ele é uma tipologia daquele que abandona o visível e busca o eterno. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, como está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Ele viveu, de fato, a realidade celestial em meio a uma geração corrompida. Moisés recusou os tesouros do Egito preferindo o opróbrio de Cristo,
conforme Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 27. Ele é, assim, aquele que renuncia ao mundo por amor à promessa. A vida oculta com Cristo em Deus revela então o segredo da vida cristã. O mundo não entende, pois é discernida espiritualmente, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É uma vida escondida da fama, do ego e do sistema terreno, preservada para a manifestação futura em glória. Quando Cristo se manifestar, isso aponta diretamente para a glorificação dos santos, onde aquilo que é invisível agora vai se tornar visível, como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Nossa identidade celestial será, enfim, revelada, não mais encoberta pela carne ou pela vergonha. Mudança de mentalidade. Em tempos de redes sociais, culto ao corpo e tanto narcisismo, pensar nas coisas do alto se torna um verdadeiro ato de resistência espiritual. A vida oculta em Deus vai na contramão dessa cultura do palco e da aparência. É uma vida de essência, e não de fachada. Desapego do sistema mundial. O mundo já não esconde sua rebelião, não é mesmo? A gente vê uma cultura que antes zombava de Deus em segredo, agora escancarando sua oposição com orgulho e sem nenhum temor. Hoje em dia, artistas e famosos que antes zombavam de Deus só nos bastidores, agora fazem isso abertamente, com escárnio, sarcasmo e muita rebeldia. Sem medo ou vergonha, levantam suas vozes, palcos e plataformas contra o Altíssimo, promovendo blasfêmia como se fosse arte, pecado como liberdade e rebelião como virtude. Mas aquele que foi ressuscitado com Cristo não pode compactuar com esse espírito anticristão, porque sua vida está escondida, não nos palcos, mas sim no altar. Viver com os olhos na eternidade significa escolher aquilo que edifica e glorifica a Deus, mesmo que isso custe os aplausos humanos. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Rejeitar as obras da carne, como vemos em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 9, é fundamental. O ressuscitado com Cristo mata o pecado e se veste, então, da nova natureza. Buscar intimidade com Cristo significa entender que a vida oculta é uma vida de comunhão. É uma jornada longe da exibição e, sinceramente, bem perto da cruz. A igreja precisa, antes de tudo, restaurar a visão celestial, despertando do sono espiritual, como está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11. Também é fundamental reeducar a consciência cristã, para que possamos discernir o que é do céu e o que é da terra. E claro, erguer uma geração que viva como ressuscitada, não apenas com aparência de piedade, mas, sim, com poder, como vemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Agora vamos às referências cruzadas importantes. Em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, encontramos o tema da ressurreição espiritual. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, fala sobre a cidadania celestial. João, capítulo 17, versículos 14 a 16, nos lembra de que não somos do mundo. Romanos, capítulo 6, versículos 4 e 5, trata da morte e ressurreição com Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, aprendemos a olhar para o invisível. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, nos incentiva a manter os olhos fixos em Jesus. E, por fim, 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3, fala sobre a manifestação em glória. Concluindo, o verdadeiro cristão vive como alguém que foi ressuscitado com Cristo. Ele simplesmente não se comporta como se ainda estivesse entre os mortos espiritualmente. Ele pensa nas coisas do alto,
porque já nasceu do alto. Não sente prazer nas palmas da terra, pois aguarda a glória que virá com a manifestação do Filho. E, num tempo em que o mundo se levanta contra Deus, nós nos escondemos nele, até que, gloriosamente, sejamos manifestos com ele.